Pode ir? Fala, rapaziada, que estamos aqui começando mais um podcast, Você é uma Graça. E hoje, galera, estamos aqui, né, começando mais uma edição aqui para vocês. E... Calma aí, corta aí. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Aí chegando agora mais uma vez, aí estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Você é uma Graça. Neste sabadão, desde já gostaria de convidar todos vocês para deixar já o seu like, vai compartilhando com os amigos. Sabadão a gente começando com tudo, né, Varley? Muito. Isso aí. E aí, tudo bem? Como é que tá a semana? Como foi a semana? Foi muito bom, né, cara? Com muitas festas aí pra gente curtir, né? Final de ano. Graças a Deus, final de ano. Final de ano, correria, a gente tendo que entregar algumas coisas. Isso aí. E sempre procurando aquele espaço, né, para sempre trazer conteúdo para vocês. E satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Então é isso, galera. Então, ó, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando aí para todo mundo. A gente já passou dos 1000 inscritos, galera. Então vamos lá em busca do, se Deus quiser, tão sonhado 2K, né? Então vai compartilhando aí para todo mundo, nos grupos de WhatsApp, pra gente continuar crescendo, né? Crescer o nosso, levar o nome da nossa cidade para todo lugar do Brasil, né? Aproveitar, desde já, mandar um abraço para os nossos parceiros e contribuir bastante para que isso também seja possível. Abraçar em nome de Brother Drinks, aqui na Cidade de Graça, faz parte também desse projeto aqui, junto com a gente, com Você é uma Graça. Abraçar também em nome de Divino Sabor, Hamburgueria, nosso amigo Orlando Ribeiro, vai um nosso forte abraço. Em nome de G-Link Telecom, internet de qualidade, aqui a internet do podcast, com certeza a melhor da região, G-Link Telecom. Falar também de Zidio Construções e Projetos, o engenheiro civil aqui da nossa cidade, vai um nosso forte abraço para você, muito obrigado pela parceria. Também de Carlinha, e a nossa amiga Carlinha Hambúrguer, a rainha dos hambúrgueres aqui da Cidade de Graça também está com a gente, vai o nosso forte abraço. Em nome de Negão Pinturas, preço e qualidade, foi ele aqui que fez o nosso estúdio, a pintura do nosso estúdio, com certeza ficou muito bonito, vai o nosso abraço para ele, Negão. E Oliveira Divulgações, nosso amigo Raí, está aqui nas câmeras, está nos estúdios, está nos auxiliando, está com tudo, hein? Forte abraço para você, muito obrigado. Em nome de Pé de Serra Forte, também está com a gente, faça sua fezinha aí com o Pé de Serra Forte. SS Cell, assistência técnica, nosso amigo Sávio Som, também está com a gente, vai o nosso forte abraço. E é isso aí, gente. Brother Drinks, né? Mais uma vez está aparecendo aí na telinha para vocês. Um forte abraço. Então, galera, vamos aqui apresentar, né, o nosso convidado de hoje. Todo mundo aí, né, já curioso para saber quem é o nosso convidado de hoje. Então, vamos dar as boas-vindas aqui para o pastor José Aldo. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Por ter vindo aqui para contar um pouco da sua história para a gente, para o nosso público, né? Nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pela consideração, pelo convite, coloco à disposição. Então vamos lá? Uma primeira pergunta. A gente gostaria que você contasse um pouco como é que foi a sua infância. A infância foi uma infância tranquila, aqui no Taquari, cerca de 8 quilômetros daqui está o Taquari, na extrema com o Pacujá. Ali é onde eu nasci, estão as minhas raízes, estão meus avós, meus bisavós, todos dali. Tinha uma infância tranquila, sossegada,
com muita liberdade, com muita tranquilidade. A infância é muito boa. Muito boa, né? Coisas inesquecíveis daquela época, uma infância totalmente diferente da infância de hoje, né? Uma época em que não existia celular, não existia televisão, apenas existia rádio. Tempo muito bom. Ter aquela liberdade de correr, brincar. Tudo, liberdade total para brincar. Andar descalço no chão. Isso. Poder sentir. Foi a minha infância. Até porque todo mundo era assim, mais feliz, né? Curtia mais das coisas, né? Sem internet. Liberdade e menos medo, né? Hoje as crianças crescem no mundo já amedrontadas, né? Vendo muita coisa má. E no tempo da minha infância não existia nada disso. Era uma coisa muito tranquila, muito sossegada, muito campal, muito tranquila. Mas hoje você ainda mora no interior ou você já está morando aqui? Moro aqui no Graça. Moro no Graça. Graça, né? Que bacana. E essa sua fase de criança, quem foi a pessoa assim mais influente na sua vida? Com certeza, em primeiro lugar, a minha mãe, né? Minha mãe foi uma pessoa muito influente na minha vida. Ela se preocupou em educar a gente, em colocar na escola, em ensinar a gente as boas maneiras, as boas lições da vida, encaminhar a gente para a vida. Ela foi uma pessoa que me influenciou bastante. Ela que deixou marcas assim muito fortes na minha vida. Meu pai também, né, pela força do trabalho dele, também me influenciou, mas ela foi mais presente, assim, mais forte na minha vida. Sim, como digamos assim, podemos dizer que a mãe, às vezes ela está bem mais presente na nossa vida do que o pai às vezes passa comumente o dia fora trabalhando, trazendo o sustento para dentro de casa, e a mãe está ali para educar, dar um banho na criança quando é pequena, levar ela no colégio, algo do tipo, né? A mãe sempre está bem mais presente na nossa vida. Com certeza. E qual foi a maior lição que você aprendeu durante a sua infância? Você pergunta assim, a maior lição, porque na verdade são muitas lições. Para a gente tirar a mais importante não é fácil, né? Mas, por exemplo, a lição da minha mãe me ensinando a ler em casa, me ensinando o alfabeto, me alfabetizando em casa através dos rótulos das latas de querosene que ela comprava para abastecer as lamparinas, e aí ela me ensinava as letras, o alfabeto nos rótulos, né? Que aí ficou marcado na minha vida, inclusive quando eu fiz pedagogia na UVA, na minha monografia eu fiz questão de colocar isso, né? Essa passagem dela, muito importante, me ensinando o alfabeto de forma muito simples, né? Em casa. Quando eu cheguei na escola, eu já levava o alfabeto quase todo na cabeça, né? Ensinado por ela. Essa é uma lição muito forte para uma mãe do interior, não é verdade? Uma mulher quase também analfabeta, mas que ela sabia ler e escrever e se preocupava com a gente. Lição forte para a vida. Que papel a fé teve assim na sua criação? A fé é muito importante, né? Haja vista que a Bíblia informa que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Então, desde muito cedo eu tive informações de fé com a minha mãe. Na verdade, ela que se preocupou em colocar a gente no catecismo e ensinou as primeiras lições de fé e, sobretudo, ela ensinou a gente a temer a Deus, sabe? Então, a fé começou desde cedo. Não começa na vida de quase todo mundo no interior. Começava, não sei dizer propriamente hoje. No entanto, naquele tempo, a fé começava muito cedo na vida da gente. As mães ensinavam a gente em casa a rezar. Na verdade, isso é contato de fé.
Contato de fé. Não estou aqui, quero questionar a natureza da fé. Eu quero um contato de fé. E depois colocava a gente no catecismo, na comunidade, né, para ter conhecimento das coisas de Deus com um pouquinho mais de profundidade. Isso é o papel da fé. E isso vai fortalecendo a gente, prepara a gente para a vida, né? Assim, e desde de criança, você sempre teve um sonho? Qual foi o seu primeiro sonho? Era de ser professor ou de ser, né, um pastor que você é hoje? Não tive. Na infância não sonhava em ser professor. Não sonhava muito menos ser pastor, porque a gente não tinha contato nenhum ainda assim com a vida evangélica, né? Não tinha. Então, a única coisa que a gente tinha na cabeça naquele tempo ali, que a mãe colocava na cabeça da gente, era que a gente tinha que estudar para ser alguém na vida. Sim. Tinha que estudar para ser alguém na vida. Era o sonho que ela colocava na cabeça da gente. Agora, lá na frente é que a gente vai despontar, na verdade, para os sonhos, né? Construir um sonho para depois, quem sabe, se tornar realidade, né? Bem na frente. Às vezes é muito difícil a gente também escolher uma trajetória desde pequeno. Tem alguns que já nascem com alguns talentos que já ajudam muito a pessoa escolher uma profissão no futuro, mas a gente vai crescendo, vai vindo aquela fase da adolescência. Em cada um de nós aqui, para mim foi muito difícil, para o Raí, para o Varley, escolher algo para fazer na nossa vida. Eu acho que isso também, quando se tem uma boa base, também ela já contribui muito para a gente crescer assim. Vamos lá. Como você lidou com os primeiros desafios na sua adolescência? A adolescência é um momento difícil para todo jovem, né? No entanto, naquele tempo era mais fácil. Acredito que na minha geração, aquela passagem da infância para a adolescência, o adentramento na adolescência, era mais fácil do que hoje. Era mais fácil do que hoje. Havia menos cobrança naquele tempo em cima do adolescente. E o adolescente, consequentemente, ele exercia menos cobrança sobre os pais. Então, veja como era, digamos assim, melhor, né? Havia menor cobrança sobre o adolescente e o adolescente automaticamente cobrava menos dos pais. O que não acontece hoje, a meu ver, né? Então, a minha adolescência também foi muito boa, com muitos amigos, né? Ali, a época de mudança, porque eu tive que, na adolescência, sair do Taquari para estudar no Pacujá. Que foi um choque de realidade para mim, sair do interior para estudar no Pacujá, na adolescência, né? E aí vem as dificuldades, né, de aceitação na cidade, as dificuldades, né, com as novas realidades da cidade, aquele, né, indo e vem do Pacujá, do interior, né, todo dia e tal. Foi assim um choque de realidade, mas que, graças a Deus, eu encarei, fiz novas amizades lá, conquistei novos amigos, né, e segui em frente, deu certo. E durante a sua adolescência, você sempre teve um bom convívio assim, com a família? Como era a sua relação com a sua família durante a adolescência? Muito boa. A relação com a minha família sempre foi muito boa. Meus pais, meu irmão, só tenho um irmão, e, né, meus primos, primas, nós tivemos uma convivência muito boa, como eu acabei de frisar. Naquele tempo era muito bom, você está entendendo? Não havia conflitos como se vê hoje. Havia muita tranquilidade no interior, muita, não é, simplicidade das pessoas, sim, muita simplicidade entre os adolescentes. Não havia maldade como tem hoje, né? Era muito bom. Um momento muito bom, né? Hoje em dia tudo é motivo para, né, para briga, né? É motivo para violência, né? Verdade. O senhor teve alguma experiência ou pessoal que fortaleceu sua fé nessa época? Repita a pergunta, por favor. Teve alguma experiência
Ou uma... Assim, se você teve alguma experiência ou uma pessoa que sempre fortaleceu sua fé nessa época? Não, nessa época de adolescência, não é uma época de efervescência na vida da gente, né? E a gente querendo chegar já na fase da juventude, né? Então, um papel importante na vida da gente aqui teve a mãe da gente. Tá entendendo? É a mãe. Ela que conduz a gente para a cidade nos dias de festa. Ela que ajeita a gente para ir para o São João, no Pacujá. É ela que vai organizando a vida da gente, entendeu? Naquele tempo, na comunidade, né? É a mãe da gente. O pai da gente cria, não é verdade? Dá o suporte, não é verdade? Dá ali, dando tudo para a gente. Mas a mãe vai encaminhando a gente, levando a gente para determinados eventos, entendeu? As coisas mais simples do interior e da cidade, nos tempos de festas. Então é ela, a experiência é a mãe da gente. Sempre incentivando, né? Incentivando, é ela, que vai falando de Deus pra gente, que vai incutindo na cabeça da gente os aspectos da fé, do temor de Deus, era ela, entendeu? Mas qual foi, assim, para você, o maior desafio para entrar na vida adulta? Olha, como eu acabei de dizer, aquele tempo, voltando, né? Era tudo muito simples. Era tudo muito simples. É diferente de hoje. De um jovem de hoje, de um adolescente que vai entrar na vida adulta, né? Cheio de pressão. Cheio de pressão. Pressão nos estudos, pressão na família, na comunidade, não é verdade? No seu grupo de amigos. Enfim, ele sofre uma pressão muito grande hoje. O que não havia naquele tempo. Não havia. A passagem da gente da adolescência para a fase adulta era uma coisa natural, simples. Você está entendendo? Simples. Quando você pensa que não, você já está adulto e vai. Tinha casado, já tinha família. E quando você pensa que não, você já está adulto, você pensa que não, você já está namorando, você está lá na frente, tudo acontecendo naturalmente, com simplicidade, sem traumas. Sem traumas. Hoje não, eu vejo hoje a dificuldade do jovem, porque eu falei anteriormente, o jovem de hoje, o adolescente que vai passar para a vida adulta, ele sofre uma pressão, uma pressão social, uma pressão da sociedade, uma pressão das novas tecnologias em cima dele, uma pressão dos novos meios de comunicação, das mídias sociais em cima dele. Ele não se sente aceito se não tiver um celular bom. E essa passagem é ruim, você está entendendo? Nós não tínhamos nada disso, não tinha nenhuma pressão em cima da gente. Então a passagem da infância para a adolescência era muito natural, da adolescência para a fase adulta também é tudo natural. Tudo parece um paraíso, não é verdade? Mas é porque era natural mesmo naquele tempo. A vida era muito mais simples, na verdade, tudo mais simples, não havia essa pressão que há hoje. Por isso que a gente tem que aproveitar, né, cada dia da nossa vida, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. É rapidamente. Você é criança, quando você vê, daqui a pouco você já está adulto. Então, você tem que aproveitar mesmo, cada momento. Aproveitar, porque existe como se fosse o último. Aquela pressão de você se formar, você tem certa idade, até os seus 18 anos, você já tem que ter terminado seu ensino médio. Até os 23, 24 anos, aproveite o máximo ali para já estar formado. Existe muita essa pressão hoje em dia, diferente de outros anos atrás. Muito diferente. E como é que você faz assim para equilibrar a sua vida pessoal e a profissional? Todo equilíbrio demanda esforço, né? A vida não é fácil. Principalmente quando você exerce funções antagônicas, diferentes, né? Como eu exerço, né? Eu sou pai de família, mas também sou educador e sou pastor de uma igreja, né? Então, conciliar as coisas nunca é fácil. Exige da pessoa esforço, né? Concentração, na verdade, para equilibrar, para conciliar as coisas, e você chega lá na frente
e ver que você está conseguindo conciliar, né, a contento essas coisas, né? Mas é um esforço, né? Não é fácil não. Eu penso que se a pessoa tiver só uma função na vida, seja mais fácil do que uma pessoa que exerce mais de uma função. Você está entendendo? Não é fácil. Demanda esforço, demanda dedicação, demanda, não é, um ponto de equilíbrio. Isso exige da pessoa conhecimento, exige a fé, a espiritualidade da gente para ajudar a conciliar os papéis que a gente exerce. Vontade de querer também, né? Isso. Porque... Eu desde muito cedo, que eu não sei por que razão, mas eu sempre me diversifiquei em muitas funções, né? Também muito cedo, eu, depois de casado, depois de evangélico, eu iniciei também no rádio, conciliei o rádio. Ainda hoje faço rádio, estou fazendo um programa de rádio na Lapa aos sábados, né? De 11 às 1, aliás, perdão, 2 horas de programa. Toda a vida gostei de onde eu andei, eu fiz rádio. E, né, toda a vida me dediquei a essas coisas e tento conciliar, equilibrar com muito esforço. Não é fácil, isso, né, mexe com o psicológico da gente e você precisa realmente ter fé, ter equilíbrio, sensatez, muita coisa para poder conciliar e você, né, não explodir em determinados momentos, não misturar muito, as coisas, né? Saber colocar cada coisa no seu devido lugar, para uma não prejudicar a outra, né? Você pelo menos se sai bem, né? Em alguma coisa. Não é fácil, porém é possível, né? A vida é assim, muitas pessoas, né, também se diversificam na vida, né? Outros conseguem, eu admiro e acho que até é bacana uma pessoa que consegue exercer só uma profissão na vida, só um ofício na vida, né? Mas nem todo mundo, eu não sou melhor do que ninguém, nem quero me colocar aqui em lugar de gênio, mas muitos homens, né, no decorrer da vida se diversificaram, né, em muitas coisas. Quando eu leio assim, por exemplo, esses homens aí, rapaz, que foram muita coisa ao mesmo tempo na vida e conseguiram conciliar, né? Não é brincadeira. Você vê, por exemplo, se você lê a biografia de Leonardo da Vinci, por exemplo, Leonardo da Vinci foi pintor, foi matemático, foi músico, foi poeta, foi engenheiro, ele foi uma série de coisas. Como é que esse camarada conseguia conciliar tudo isso, né? Não sei. Ele foi tudo isso. Então tem pessoas que conseguem, né? Não é fácil encontrar o equilíbrio, mas é possível, né? São pessoas assim que às vezes que tem eu falo praticamente uma arte de fazer várias coisas ao mesmo tempo, exercer várias profissões, vários talentos diferentes para realizar várias atividades ou funções diferentes. Você tem assim algum momento da sua vida que marcou sua trajetória assim de forma especial? O que marcou assim a minha trajetória foi o momento em que eu aceitei a Jesus como Salvador e saí do catolicismo para o protestantismo. Aquilo ali foi um marco, um divisor de águas na minha vida, né? Quando a gente usa esse termo, né, sem nenhum preconceito, não. É um termo que a gente usa, né, ao longo da história do protestantismo, né? Processo de conversão, que a gente chama de momento de aceitar Jesus como Salvador, né? Não quer dizer que os outros não aceitam, é um momento que nós chamamos de conversão, né, de uma coisa para outra. Naquele momento ali, que você aceita Jesus como Salvador, você sai de um sistema religioso para outro sistema, aquilo marca demais a sua vida. É um momento marcante, né? Você passa a
a agir diferente, a viver diferente, a ter um caminho diferente, um rumo diferente, um olhar diferente sobre a sociedade, né? O protestantismo, ele te dá um olhar diferente sobre a sociedade. O protestantismo, historicamente, você vai ler e vai perceber que o protestantismo, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele muda o olhar da pessoa. Olhando para cá, você passa a olhar para ali, né? Então isso foi um marco muito importante na minha vida, quando eu, ali no Pacujá, aceitei Jesus como Salvador e passei a frequentar, ser membro da Igreja Assembleia de Deus, no Pacujá. E quais foram as lições da infância e da adolescência que você carrega até hoje? Meu amigo, da infância, eu já falei para você, o exemplo da minha mãe é muito forte, né? Dela ensinando a gente a ler, dela levando a gente para a escola, né? Levando a gente para as festas, para os festejos, para aqueles momentos sociais, né? Introduzindo a gente na vida social, né? Sem ela nem perceber que estava fazendo isso, uma coisa, né, empírica, ela levando a gente para as festas do mucambo, os festejos, né? Para se encontrar com as amigas dela, né? E levando a gente e introduzindo a gente na sociedade. Isso é marcante demais, né? O exemplo do meu pai, a honestidade dele, o trabalho dele, a luta dele, isso são um exemplo que a gente carrega para o resto da vida. O exemplo dele trabalhando até de noite, né? Você está entendendo? Dele conseguindo conquistar as coisas para nós, para deixar para a gente, com muito sacrifício, com muita honestidade. Os exemplos de honestidade dele marcam a gente, o exemplo de trabalho dele, né? De inteligência dele, mesmo analfabeto, mas tinha inteligência comercial, tinha, né, espírito aguerrido para trabalhar até de noite, de acordar cedo e dormir tarde, né? Trabalhar, isso marca o caráter da gente e forma o caráter da gente para o futuro. É assim. Assim, e você voltando a falar sobre a religião, né? Você sente que você está vivendo o propósito que Deus planejou para você? Eu sinto isso, que Deus, né, tinha um propósito na minha vida, na verdade. Ele tinha um propósito e esse propósito está se cumprindo na minha vida, né? Eu sinto isso e não nego isso, eu afirmo todo dia, né? Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, ele tinha um propósito na minha vida e está cumprindo esse propósito a cada dia. Bacana. E falar um pouco da sua vida profissional, o que lhe motivou assim a escolher a carreira como professor? A carreira como professor, eu sou de uma família que já tinha alguns professores na família, né? Entendeu? De professores, né? Então, isso acaba mexendo com a gente, né? Acaba mexendo com a gente. Você tem tio que foi professor, primos que eram professores, você está entendendo? E naquela época da minha juventude, quando eu resolvi passar de aula, eu não vou dizer também que eu tinha um sonho de ser professor, mas surgiu a oportunidade. Tá? Acontece que às vezes você não tem sonho de ser uma coisa, mas surge a oportunidade, você analisa e vê que vale a pena experimentar. Vale a pena experimentar, porque vai te deixar alguma vantagem, né? E você entra, e quando você chega ali, você se acha, você se encontra. Esse rapaz é aqui, a vocação é essa, né? E aí você, né, se aprofunda, se destaca e você não quer mais sair. Você está entendendo? Não quer mais sair. Eu não tinha na infância sonho de ser professor, não. Mas quando chegou ali na minha juventude, você imagina, com 17 anos de idade, ainda fazendo o ginásio, eu fui convidado para ser professor. Entendeu? E o professor naquele tempo tinha um respeito. Tinha um respeito. A comunidade respeitava demais. Os alunos respeitavam, amavam, consideravam
demais. Então, eu chego, né, na sala de aula com 17 anos de idade, ainda menor de idade, para suprir uma lacuna lá da escola, né? Mas aí, então me vi professor, me despertou realmente que eu tinha uma vocação para aquilo. E pronto, entrei e não saí mais. Estou até hoje. Não era o seu sonho, mas assim, você aprendeu a gostar. Aí descobri que era, você descobre. Você está entendendo? Você descobre que era. Eu não tinha também vocação para ser locutor, sabia nem o que era ser locutor. Quando eu cheguei na igreja, comecei a falar na igreja, pregar na igreja, você está entendendo? E também no ensino médio, que eu falava no Grêmio Estudantil, eu percebi que eu tinha um jeito para locução, né? As pessoas perceberam que eu tinha jeito para falar. Então, quando surge uma rádio, eu peguei um programa. Aí eu descobri, na verdade, que eu também tinha uma vocação para locução. Então, onde eu fui, eu fiz locução. Fui e fiz rádio. Onde eu andei? No Pacujá, eu fiz rádio no Mucambo, eu fiz rádio na Frecheirinha por vários anos, entendeu? Fiz rádio na Pedra Branca. E hoje na Lapa, né? E aqui. Antes, na Ponte FM, na Só das Graças aqui, eu fiz programa na rádio. Então a gente, é assim, nem sempre você nasce com aquele sonho. O sonho a realidade aparece e você descobre que você tinha uma vocação inata dentro de você. Só vai se descobrindo. Sai, vai pro mundo, dá uma volta e do nada surge uma oportunidade. Do nada você se descobre naquela profissão. E pronto. É bom, eu admiro quando a pessoa tem aquele sonho de infância, né? Tem gente que tem, menino que tem sonho de infância, né? Que sonha em ser professor desde menino, né? Ou então ser médico, alguma coisa. Mas tem outros que não sonham, vai despertar lá na frente. Marley, seu sonho era ser jogador de futebol, né? Era, mas não deu muito certo, né? Hoje em dia eu tenho um sonho de, se Deus quiser, um dia, né, eu fazer medicina veterinária, tenho muita vontade, tenho um sonho de ser um dia um veterinário, né? Eu gosto muito de animais. Se Deus quiser, eu chego lá. Mãe falava que meu sonho era meio estranho, né? Mas eu posso dizer que meu sonho que eu tinha de quando era criança, eu desisti porque eu achei muito perigoso. Aí, com o tempo, né, eu fui vendo a televisão passando assim, rapaz, isso aqui não dá pra mim não, é meio perigoso. Aí, rapaz, meu sonho era ser seresteiro. Meu sonho era cantar nos barzinhos. Hoje em dia eu já faço isso. Também tinha vontade de trabalhar na rádio, trabalhar com rádio. Ouvi a rádio aqui do Graça, eu lembro muito bem que eu ouvi a rádio. Rapaz, cara, quem será que fala ali? Eu só ouvi aquela voz do rádio, sempre tive a curiosidade de saber quem. Aí quando eu encontrei um homenzinho, uma pessoa normal, né? Pra mim era uma pessoa de outro mundo, algo do tipo. Rapaz, eu vou fazer isso também. Aí comecei fazendo uns testes, fui pra Serra. Aí fiquei na rádio da Lapa também. Fiquei mais de 2 anos fazendo programa lá. Aí tô por aqui hoje, apresentando um podcast. Chegou aí pra rádio lá do Pedrinho, lá de São Benedito, né? Sim. Em Viapava? Foi. Ainda. Fez um teste lá? Fiz, ainda apresentei o programa da tarde lá. E hoje tá aí, ó. Realizou todos os sonhos aqui. Comunicação não já estava, né, dentro de si. Assim, agora, sua visão, sua opinião, quais são os maiores desafios da educação atualmente? Que você acha? A educação é um tema muito amplo, na verdade. Você fala de educação, você se depara com uma amplidão de coisas. E a educação no Brasil, não é verdade? Mas a educação passa por dificuldades. Nunca se fez uma revolução na educação brasileira. Entendeu? Nunca se fez uma revolução na educação brasileira. A educação vem caminhando entre altos e baixos, melhora num aspecto, piora no outro. Você está entendendo? Nunca conseguimos um equilíbrio. Tanto é, só para dar um exemplo para você, está aí ainda
um índice de analfabetos no Brasil que não se resolve com 500 anos. Melhora no aspecto, se alegra, vibra porque melhorou, mas piora no outro. É uma questão muito difícil de se fazer, de se equilibrar, de se entender a educação no Brasil. Você está entendendo? Muito difícil. Aí eu estou na educação há 37 anos e venho acompanhando, né, assim, o desenvolvimento da educação no Brasil, no Graça, na nossa região, no Ceará, onde eu estive. Eu já dei aula em várias faculdades, exatamente na área de educação, na área de pedagogia, nas cadeiras pedagógicas. Dei aula aqui para a antiga Facete, que tinha cursos em cima da Serra Grande todinha. Dei aula para a INTA em Parnaíba, lá em Pedra Branca eu morei, dei aula na faculdade lá como professor convidado, e os debates são sempre os mesmos. Nós estamos aí vendo a educação andar entre altos e baixos, ora melhora, ora piora. Você pega o resultado, né, para fechar, o resultado do PISA, que é um programa internacional da Unicef, da Unesco, que avalia a educação no mundo. O Brasil está sempre nas piores posições. Veja que como é complicado pensar em educação no Brasil. Muito complicado. Assim, é melhor, às vezes assim, tá indo e melhorando, mas muito lentamente, né? Às vezes é como você disse, né? Melhora numa parte, em outra piora. Olha, é assim, se você tem uma melhora, por exemplo, no Ceará, você vê uma melhora no ensino fundamental, né? Uma educação dividida em três níveis: nível fundamental, nível médio e nível superior. Então você vê a educação no nível fundamental. No Ceará houve uma melhoria muito grande, digamos assim, 16 anos para cá, no ensino fundamental. Ninguém pode negar, houve uma melhoria. Já aceita um refrigerantezinho? Mas no ensino médio ainda deixa muito a desejar. Entendeu? Ensino médio. O ensino superior ainda deixa muito a desejar. Melhora numa coisa, mas não melhora na outra. E uma coisa está ligada à outra, não é verdade? O ensino médio depende do ensino fundamental. Os alunos saem do ensino médio, na verdade, ainda com carências que não vão ser resolvidas lá no ensino médio. Sai do ensino médio com carências que não vão ser resolvidas lá no ensino superior. E aí essa pessoa vai chegar lá na vida adulta, formada, com carências educacionais, né? Com carências de toda a natureza. Vamos lá. Qual foi o momento mais gratificante de sua vida, da sua carreira como professor? Difícil a gente encontrar um momento gratificante, porque são muitos, né? A educação, a vida no magistério proporciona momentos bons, né? Momentos felizes, muitos momentos felizes. Quando eu terminei a faculdade de pedagogia, eu diria que foi um momento muito importante, né? Era um sonho para mim também, né? Depois tornou um sonho de adquirir nível superior para ter mais respaldo diante do alunado, né? Mas são muitos momentos marcantes, a educação é marcante, a sala de aula é contagiante, com todos os percalços que tem. A sala de aula é desafiadora, mas ao mesmo tempo fascinante. Proporciona momentos de alegria, de gratidão. Por exemplo, ano passado eu fui convidado, foi um momento marcante para mim, assim, importante, gratificante. Ano passado eu fui convidado em dezembro, está fazendo um ano, para ir na Escola do Cocal, receber uma homenagem lá na festa de término de curso do 9º ano da Escola do Cocal. E aquilo foi muito gratificante para mim, porque eu fui diretor daquela escola há 12 anos e comecei
A escola, eu estava lá no ato inaugural da escola, digamos assim, eu inaugurei a escola do Cocal, hoje está funcionando lá até o 9º ano, né? Ano passado me chamaram lá para prestar uma homenagem, depois de vários anos que eu tinha saído, retornei lá, né? Claro, são outros diretores, mas ainda tem professores que começaram comigo lá, que foram meus alunos, que foram meus colegas de profissão, e chega lá ser homenageado por eles, é um momento gratificante para a gente, serve de alento para a vida, né? Com certeza. Hoje você pensa, tem vontade de assim ainda tentar estudar outras áreas também? Tenho vontade de fazer outro. Eu fiz outros cursos, né? Eu toda vez estudei, toda vez gostei de estudar. Você não me encontra em casa, em um canto sem leitura. Estou sempre fazendo alguma coisa, né? Depois que eu fiz pedagogia, anos mais tarde, eu fiz o curso de teologia. Depois eu fiz um curso de história, graduação em história também. E fiz pós-graduação, fiz mestrado em ciência da educação. Eu nunca parei de estudar. E tenho vontade de fazer ainda tenho vontade, mas isso esbarra nas limitações que a vida vão impondo a gente, né? Vontade de estudar nunca falta. O problema, a questão é tempo, na verdade, é saúde, é dinheiro, que não se faz curso de graça, na verdade. Mas vontade de fazer um outro curso eu tenho ainda, tenho vontade. Mas quais seriam assim as outras áreas? Só tem assim, eu só vejo 2 cursos que me desafiam, assim, que me fascina, que poderia ainda tirar um tempo dessa minha vida já cansada. Só direito ou então engenharia. Esses 2 cursos, eu acho que um deles dois, surgindo a oportunidade, um momento, talvez eu enfrentasse. Me arrependo às vezes de não ter feito lá atrás, quando estava com mais tempo, com mais saúde, né? Com mais energia, com mais força intelectual para estudar, porque o tempo vai chegando na vida da gente e a gente vai perdendo o vigor, né? O ser humano é assim, vai perdendo o vigor. Mas o direito é fascinante, engenharia também me fascina. É uma área bem assim complicada, né? Porque também precisa de muito estudo para demais. A gente pensa, né, em tudo isso, né, no desafio que representa aquilo ali, né? Sim. Uma área muito grande, né? E para você, assim, como é ensinar em um mundo que está em constante transformação? Hoje, ensinar é um desafio muito grande, muito maior do que quando eu comecei. Tanto é que eu estou fora da sala de aula agora, né? Pedi para ficar fora, né? Por questão de saúde. Apesar de que eu amo a sala de aula, sem nenhuma demagogia. Sala de aula, eu sempre digo isso para os meus colegas, a sala de aula é o palco do professor. A sala de aula é o lugar onde o professor se sente realizado. O verdadeiro professor. Entendeu? O professor de verdade, ele não se realiza na direção da escola, na coordenadoria, ele se realiza na sala de aula, no contato com o aluno, entendeu? No convívio com o aluno, ele se sente realizado. Mas, né, por questão de saúde, eu deixei por um tempo a sala de aula. Você está entendendo? Porque hoje os desafios são muito grandes. Eu estou na escola ali, numa outra função, e fico observando o desafio dos professores. É muito grande. Basta se você for numa sala de aula hoje, assistir uma aula, nem que seja pelos como gosto, se você for assistir, você vê como é desafiante hoje. Muito desafiante. Como eu já falei para vocês anteriormente, né? O adolescente chega na escola cheio de pressão na cabeça, cheio de pressão, pressionado pela sociedade, entendeu? Pressionado pelas mídias, pelas redes sociais. Chega lá na sala de aula, o comportamento do adolescente, lá na sala de aula de hoje, não é o comportamento daquele adolescente quando eu comecei, não. Você está entendendo? Nenhum tinha celular, ninguém tinha celular.
para levar para a sala de aula, para ficar atrapalhando. Nenhum deles tinha televisão em casa. Ninguém tinha telefone. Era uma vida simples, todo mundo simples, né? Tanto eles como os professores. Chegavam na sala de aula com a noção, trazendo de casa uma noção de respeito, de que o professor era um ser iluminado. O aluno chegava na sala de aula, o professor tinha vontade de ser professor também. O aluno chegava ali, via no professor, na professora, a figura dos pais. Ele chega hoje na sala de aula, ele vê o professor como ninguém. É uma diferença muito grande. Mesmo. Hoje em dia, eu mesmo já presenciei, quando eu estava na sala, quando os outros falavam, tinha gente que falava, meu sonho é ser professora. Mas ela a gente tá ficando doida. Hoje em dia... Então o desafio é muito grande. Você há de convir comigo, né, que é muito desafiante hoje ser professor. Haja vista aí, não é? Você está vendo, vocês estão vendo os índices de violência, na verdade. Violência não é só violência física, não. Na verdade, violência verbal, né? Não é? Violência de toda natureza na escola, na sala de aula. Desrespeito ao professor. Desrespeito ao professor na hora do exercício da aula, na hora de transmitir o que ele preparou, entendeu? Há um desrespeito, o professor convive com desrespeito toda a aula. Isso é ruim demais para ele. Aí você começa a perceber por que, na verdade, tantos professores pedindo licença médica, tantos professores com problemas de saúde. Você está entendendo? Ele convive com desrespeito toda hora. Toda hora. É fácil isso? Não é fácil de jeito nenhum. É difícil. Muito difícil. Tanto de respeito assim, às vezes dentro da sala de aula, mas também de outros profissionais, né? Que o cercam, às vezes uma falta de estrutura, que o professor às vezes não recebe um apoio. Tudo isso contribui. Isso contribui, né? As escolas não oferecem tanto apoio, apesar de que, se comparando as escolas do passado com a de hoje, a gente tem que convir que houve uma melhora, na verdade, significativa, né, no aspecto físico da escola em relação ao passado. Melhorou muito, na verdade, melhorou, mas o aspecto físico, na verdade, não é nada em relação ao aspecto psicológico da sala de aula. Não é nada. Qual era o melhor? Você dar aula numa salinha de aula como eu dava, sem nenhum recurso, só com um quadrozinho negro na parede e o gizinho ali na mão, só isso, né? É muito pouco. Era. Você hoje tem uma sala de aula com quadro eletrônico. Digital, sala climatizada. Sala climatizada, quadro digital, aluno com pincel. tablet. Você tem tudo isso na sua mão, data show, slide, mas você não tem o respeito dos alunos ali por você. Naquele tempo você não tinha nada disso, mas você tinha o respeito, a consideração do aluno. Isso era fundamental, pelo menos para a saúde psicológica do professor. Hoje em dia até os alunos ganham tablet, né, também. Tablet, internet. Internet, tá aí, né? Internet gratuita. Só que a internet é um instrumento, né, que ainda requer cuidados, cautela no uso dela, na verdade. Se a pessoa não souber usar também, vai se tornar um instrumento contra si próprio, contra a sociedade. Qual era, assim, a faixa etária da idade que você ensinava? Eu comecei ensinando Fundamental 1, como nós chamamos hoje. Depois eu passei o Fundamental 2, né? Ensinei no ensino médio aqui, nessa escola, 5 anos. Ou foram 6 anos aqui no ensino médio. Depois dei aula em faculdades, como professor convidado, por várias ocasiões, muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu passei por todos os níveis. E, graças a Deus,
sempre com respeito dos colegas, com respeito dos alunos. Mudar um pouco agora de assunto. Falar um pouco aqui. Quando você percebeu que tinha um chamado para ser pastor? Pois é, aí um outro chamado, né? Logo assim que eu aceitei Jesus no Pacujá, na Assembleia de Deus do Pacujá, eu já percebi um chamado para ministrar a palavra, né? Para ministrar a palavra, para pregar, como nós chamávamos antes, né? Hoje é mais ministrar. Já senti isso, né? Porque assim logo que eu aceitei Jesus, eu já imediatamente já comecei a ter oportunidade para falar na igreja. Eu já era professor, e aí fui aproveitado na escola bíblica da igreja também de imediato. Imediato o pastor já me colocou como professor de escola bíblica da igreja. E aí eu fui desenvolvendo, né, talento, né, para a graça de Deus pregar, né, a palavra para as pessoas, né, tanto na igreja como fora da igreja, em público, né, ao ar livre. Eu tenho o privilégio de dizer que eu preguei muito ao ar livre, né? Nós chamamos no nosso linguajar evangélico pregador de rua e pregador de igreja, né? Eu preguei muito tempo na rua, né? Na feira, você está entendendo? Na feira. E pregava na igreja também ao mesmo tempo, pregava em congressos. E aí eu fui vendo que eu tinha, né, um chamado para pastorear, descobrindo isso no exercício da pregação, no exercício das ministrações, fui percebendo. Os pastores que conviveram comigo foram observando isso e foram me dizendo, né? A gente vai descobrindo que tem um chamado para aquilo ali, né? E como foi essa transação? Que você era católico, era? Era. Você era uma família católica e teve essa... Eu tive chamado, né? Uhum. Para você ter uma ideia, antes de eu aceitar Jesus, eu passei um ano lendo a Bíblia, por curiosidade. Toda a vida eu gostei de leitura, muito apaixonado por leitura. E na casa do meu avô lá no interior, tinha uma Bíblia lá jogada, lançada. Nunca vi ele lendo, mas eu vi a Bíblia lá. Aí eu vi mas na outra casa tinha o meu tio-avô, que era um leitor assíduo. Eu via ele deitado numa rede lendo. E na casa do meu avô, uma Bíblia grande. Aí, por curiosidade, peguei a Bíblia. Comecei a ler. Comecei a achar fascinante as histórias bíblicas, os relatos bíblicos, né? Aquela história do Gênesis, a criação do mundo, né? E tal destruição no tempo de Noé e tal, que foi me fascinando. Eu li a Bíblia, digamos assim, quase toda. Quando ia lá na casa dele, de vez em quando, pegava e lia uma parte e tal. Então aquilo foi me fascinando, antes de eu decidir, não é verdade? Aí depois eu me decidi. Então é assim, é uma passagem importante na vida da gente. Uhum. Assim, como que você hoje equilibra a responsabilidade do ministério com a sua vida pessoal? Pois é um desafio, nós falamos antes, né? Equilibrar, conciliar profissões diferentes, não é muito fácil. Mas, olhe bem, tem alguma coisa em comum, né, que facilita. O exercício, por exemplo, do pastorado é um exercício de comunicação. Você está se comunicando com o povo todo dia, né? O exercício do professor é um exercício de comunicação também. Você está se comunicando com o povo, com os alunos todo dia. O rádio é outro, né, outro lugar de comunicação. Então tem esses pontos em comuns, né, que facilitam, que une a gente as coisas e facilita a conciliação. Agora, o difícil é a questão de se administrar o tempo, né? O tempo, para otimizar o tempo. Eu chamo de otimização do tempo. Você saber otimizar o tempo, né? Você está entendendo? Otimizar o tempo, você precisa também... esse tempo precisa ser administrado de todas as formas, né? Tem que ter tempo também para descanso, tem o tempo de ler, tempo de escrever alguma coisa, na verdade, de produzir alguma coisa intelectualmente. A questão de administrar o tempo é que é o desafio.
complicado mesmo. Complicado. Quais são os maiores desafios do trabalho pastoral nos dias de hoje? Mais uma vez, hoje, eu diria para você que o trabalho pastoral hoje tem seus desafios ligados às novas tecnologias. O desafio hoje da vida pastoral, diria duas coisas: ciência, na verdade, o avanço da ciência e as novas tecnologias, que mexem, essas coisas mexem com a igreja. Ninguém é isento, nem na igreja, nem no clube, nem no sindicato, na associação, na rádio, na escola. Ninguém está isento da influência das novas tecnologias, dos novos avanços da ciência. Ninguém. Então hoje é um desafio ser pastor num mundo pós-moderno, num mundo tecnologicamente avançado, avançadíssimo, em que as informações, na verdade, chegam e passam numa velocidade imensurável. Então hoje é muito difícil administrar uma igreja e uma escola, qualquer coisa. Você administrar hoje uma empresa. Se você perguntar a qualquer empresário daqui do Graça, ele vai dizer que administrar uma empresa hoje no mundo avançado da tecnologia constitui desafio grande. A igreja não é diferente. Assim, você tem alguma história de transformação que marcou profundamente assim seu ministério? De transformação de que você pergunta? Transformação assim da vida. A transformação, meu filho, permita chamar de filho, porque pela idade, o que marca muita gente é transformação de vida. Transformação. E eu, pelo fato, na verdade, de ser professor e de ser pastor, eu convivo com isso. E isto é o que faz a diferença positiva na vida de qualquer pessoa, qualquer pastor, de qualquer professor. Lá do professor, você vê, não é, um aluno que estudou com você ali na escola, e ano depois você encontrar com esse aluno formado em medicina, em direito, sendo um profissional respeitado, bem adaptado, né, à vida. Isso não tem preço, na verdade. Não há preço que pague. Não há preço. E do mesmo jeito a vida pastoral, né? Também é um desafio de transformar pessoas, de mudar a vida das pessoas, pelo poder da palavra, pelo poder do exemplo, né? Isso é magnífico. Ontem mesmo, por exemplo, já dou para vocês aqui, eu cheguei em casa ontem, umas 9 horas da manhã, tinha um cidadão lá na minha casa ali. Minha esposa tinha recebido ele, o cidadão estava visivelmente abatido. Cidadão, abatido. Pastor, me ajude. Em que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Me ajude de alguma forma. Eu estou desestruturado na minha família, né? Pensando em fazer bobagem. E disse lá as bobagens que tinha pensado em fazer, que eu não vou citar aqui. Tá. O cidadão visivelmente, psicologicamente abatido. Disse, meu amigo, eu vou fazer uma oração para o senhor e vou pedir a você o seguinte, que você daqui volte para casa, não vai discutir com a sua esposa quando chegar em casa, nem com seus filhos, vá para casa, depois dessa oração aqui, vá para casa, não passe em casa de ninguém, vá para casa, não discuta com a sua esposa, nem com seus filhos, tome um banho, tire essa ressaca, não é verdade? Descanse a cabeça e à noite esteja aqui no culto, quero ver você à noite aqui no culto,
ouvindo a palavra de Deus. Eu estou aqui à noite. É culto de instrução bíblica. Tá bom, pastor. Orei por ele, né? Ele foi para casa. À noite ele estava no culto com a esposa. Estava no culto com a esposa. Alegre, refeito. Ele falar comigo, os irmãos viram ele lá, né? Já estavam juntos, né? Ele estava à noite no culto com a esposa, levou a esposa, estava feliz e tal, semblante totalmente mudado. Isso é a transformação que acontece na vida das pessoas, pelo poder da fé, o poder do Evangelho. Não é o poder, meu poder, não é o poder da fé, é o poder do Evangelho, é o poder de Deus na vida da gente. Você está entendendo? A gente é apenas um canal que Deus, por sua misericórdia, usa a gente para levar uma palavra de conforto numa hora dessa para as pessoas. E ver o poder transformador do Evangelho na vida da gente para a vida das pessoas. Isso não há também preço, né? Não há como mensurar isso. Sobre o Natal, como as tradições natalinas refletem na fé cristã? É um tema. Como é o seu nome? Atirson. Atirson. Isso é um tema muito complexo. O Natal é uma festa praticamente mundial, né? Mundial. Aí nós não temos uma data certa em que se possa afirmar com exatidão de que Jesus nasceu naquela data. Séculos passados, né, alguém pegou essa data aí e achou a data mais aproximada possível e passou então a comemorar o Natal, não é verdade? E aí o Natal se torna uma festa quase que mundial, né? Quase que mundial, porque tem alguns lugares do mundo, não é verdade? No mundo islâmico, digamos, em algum lugar do mundo que não se comemora o Natal, né? Mas quase que mundialmente se comemora, né? Principalmente nos países civilizados, esse lado de cá do Ocidente. E a cultura do Natal acaba influenciando inevitavelmente na cultura cristã, porque o Natal está ligado a Jesus, que é o fundador do cristianismo, né, Atissa? Agora, com o tempo, você sabe, as coisas vão mudando, a cultura muda também, né? E a cultura do Natal foi criando coisas que vieram influenciar de um modo um tanto negativo o cristianismo, o próprio cristianismo, né? A exemplo da figura que criaram do Papai Noel. Você sabe disso. Então, criaram-se figuras, colocaram dentro do contexto do Natal, na verdade, e isso acaba prejudicando a natureza do Natal, prejudicando a natureza original, na verdade, do nascimento de Cristo, né? A gente tem que conviver com isso pacificamente, né? Você está entendendo? De modo que eu não critico quem comemora o Natal e não critico quem deixa de comemorar. Cada pessoa, eu acho que tenho certeza, é livre para escolher isso, né? Se você acha que não deve comemorar o Natal porque tem uma influência pagã ali no Natal, é uma questão sua. E se você acha que deve comemorar, deixar de lado, não é, essa influência pagã e encontrar ali o aspecto da originalidade do Natal e comemorar, que bom, não é verdade? Então tem que se fazer isso, né? O importante, o que eu disse na rádio hoje, na minha mensagem na rádio, né, é que não importa para nós, na nossa visão pentecostal, assembleiana, eu quero restringir, para nós não importa, não faz nenhuma diferença a data. O que importa para nós é que Jesus veio. O que faz diferença é a presença de Jesus, é a vinda dele ao mundo. Isso é que é importante. Não importa se vai ser comemorado em dezembro, em janeiro, né? Se outra religião comemora em janeiro, em março, não importa. O que importa é comemorar. O que importa é adorar Jesus, né? O que importa é respeitar. O que importa é temê-lo, né? O que importa é se esforçar para obedecê-lo, né? Para adorá-lo. Isso é que importa. Data, aspecto. Papai Noel para mim não vai influenciar em nada na minha fé.
né? Ele está aí com uma figura que colocaram, na verdade. Quem quiser beijar o Papai Noel, beije. Eu não beijo, mas respeito quem beija. Você tá entendendo? Agora eu procuro, como cristão, fazer um esforçozinho para essa cultura não interferir na minha fé, a ponto, né, de eu deixar algum lugar na minha vida para o Papai Noel, né? Eu quero que o espaço da minha vida seja preenchido por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Papai Noel é uma figura que criaram aí, né? A gente respeita apenas. Uma figura que todas as crianças amam, né? Gostam. As crianças gostam, né? Assim, tem alguma tradição de Natal que você considera mais significativa, assim, espiritualmente? Olha, as tradições natalinas, elas vêm surgindo ao longo dos tempos, não é? E vem se modificando também com o tempo, né? Um passado não tão distante, a Europa, por exemplo, cultivava aquela cultura das cantatas de Natal. Cantatas de Natal. Aqui no Brasil ainda se faz em alguns lugares, né? Mas a cultura vai mudando, né? A cultura vai mudando. Mas olha, eu vejo assim, o aspecto do Natal, o momento, na verdade, da confraternização, não é? Em que as famílias se reúnem para se confraternizar em família, isso ali eu acho aquilo mais significativo do Natal, a meu ver. Você entendeu? Quando a sua família se reúne para comemorar o nascimento de Jesus em casa, no lar, que é uma tradição que vem da Europa para nós. Eu acho essa tradição, entendeu? Importante para a cultura do cristianismo. Importante. Não só, na verdade, pelo aspecto social, não, mas por duas coisas que são significativas para a vida cristã, que é a família, né? A família, que é um aspecto muito importante, e o aspecto religioso do Cristo, né? No meio da família, de Jesus na família. Isso é uma tradição importante, que deveria, na verdade, não cessar. Agora, quando eu vejo a família se reunir na calçada, me desculpe, né? E comemorar o Natal, eu não vou nem citar aqui, porque pode ser que os seus seguidores, os internautas, me achem antiquado, né? Mas eu estou falando de Natal. Vocês estão me perguntando sobre Natal. Sim. Não é verdade? E você me perguntou sobre tradição. Estou trazendo aqui uma tradição familiar, né? Talvez milenar, de reunir a família no Natal para se confraternizar, para pedir perdão. Naquele momento ali as rixas ficam de lado. Isso é maravilhoso, ou não é? Sim. No lar, no contexto da família, no lar, onde um dá presente ao outro, não é verdade? Onde um pede desculpa ao outro por alguma coisa, um irmão, um filho ao pai, se abraça. Tem aquele contato que às vezes não se tem. Aquele contato que há tempo não tinha. Isso é maravilhoso. Agora, você se reunir para encher a cara de cachaça, de droga, de qualquer coisa que venha desvirtuar, né, a natureza do Natal, aí eu já não concordo. Você está entendendo? Não concordo. Isso aí já é uma tradição ruim, na verdade. Pegando a coisa boa, levando para o lado ruim, transformando numa coisa ruim e perigosa, né? Sobre todos os aspectos. Sim. E a pergunta 24 aí já foi respondida. Já, né? Aí, águazinha. Assim, que conselho que você daria para os jovens que ainda estão descobrindo sua fé? Porque muitos deles ainda não sabem, né?
Com a sua fé certa, né? Isso. É um aspecto delicado. Né? Quando se trata de fé, tudo é delicado. Viu, Atisson? A fé não é uma coisa simplista como as pessoas propagam. Como a gente fala às vezes da boca para fora, né? Não é, a fé é uma coisa delicada. É uma coisa linda, porém profunda. É ou não é? Multifacetada. Então, o jovem, por exemplo, que está num processo de transição, não é verdade? Que está num processo de formação, ele precisa ser muito bem acompanhado, orientado sobre decisões de fé, né? Para não vir se frustrar depois. Então, a fé, eu volto para as Sagradas Escrituras. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ela é o firme fundamento. Diz lá ainda que sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. Mas, quando se trata de jovem, não é verdade? Ou de adolescente que está em processo de formação, tem que se ter acompanhamento, boa orientação familiar, para saber lidar com a fé. Ok? Verdade. Respondi a sua pergunta? Respondeu, viu? Muito bem respondido. É sobre a gente estava falando agora, né? Realmente, assim, acho que Natal é para as pessoas estar em paz, viver, assim, comemorar essa data com a família, não realmente enchendo a cara. Isso eu também concordo com você. Isso aí Obrigado. eu acho. Obrigado. Também Pelo errado. menos encontrei um que concorda comigo. Olha, Gatício. Eu também acho errado. Eu sei que a pessoa tem que curtir, mas curta com a família, que é muito mais importante. É isso. Seu José Aldo, para finalizar essa nossa entrevista, né? Essa entrevista aqui tá muito boa, né? Mas para você, assim, quem é José Aldo para você? Que pergunta complicada, rapaz. O José Aldo é um sujeito sonhador. Nessa idade eu ainda tenho sonhos, né? Você imagina, né? É um sujeito lutador. O José Aldo é um sujeito que ainda luta por valores. Né? É esse José Aldo aqui, que ainda sonha com coisas boas, né? Mas, por um lado, é um José Aldo já vivido, né? E que alguns sonhos ficaram para trás. Um José Aldo hoje mais real, mais realista, tá entendendo? Mais realista, mais sensato, tá entendendo? Mais sensato. É um José Aldo mais menos crítico, tá entendendo? Menos crítico. Um José Aldo mais tranquilo, você está entendendo? Um José Aldo mais generoso, mais manso do que na juventude. Então é esse José Aldo que está aqui com vocês, que luta e sonha ainda com coisas boas para o mundo, né? É isso. Pergunta complexa. E nunca é tarde, né? Você ainda pode realizar ainda muitos sonhos aí. E, Sr. José Aldo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter contado aqui um pouco de sua história aqui
pra gente, pro nosso público, viu? E muito obrigado mesmo. Atício, Aproveitar com você amigo garoto. que está assistindo também, muito obrigado pela audiência. Cumprimentar aqui também nosso amigo José Aldo, pastor José Aldo aqui pela presença, muito obrigado. Uma conversa boa, uma conversa saudável e claro, a gente sempre levando um ótimo conteúdo para você aí que está do outro lado. Eu quero agradecer a Deus, que é Deus que proporciona a gente essas oportunidades. Oportunidades boas, oportunidades de discutir coisas boas, de conversar, de deixar ideias, pensamentos, lições de vidas. Essas oportunidades é Deus que dá a gente. Eu agradeço a Deus e quero também agradecer a vocês pelo convite. Quero dizer aos nossos amigos, quero tomar para mim agora a audiência também de vocês, dizer para os nossos internautas que Jesus Cristo vive, que Ele cura, que Ele abençoa, que Jesus liberta, que Ele transforma, que Ele muda a história ruim das pessoas em histórias boas. E que os nossos internautas, principalmente os jovens que nos acompanham, nunca deixem de crer na vida. Deixar aqui um pensamento bíblico e um pensamento secular. O pensamento bíblico é o pensamento de Jesus, né? Ameis uns aos outros como eu vos amei. E o pensamento secular de Edson Queiroz, o grande sonhador do Ceará, grande industrial, Edson Queiroz. Antes de morrer, ele deixou essa frase no jornal dele, o Diário do Nordeste, de quem eu era leitor. Com a pandemia, o jornal impresso se acabou, né? Mas no jornal Diário do Nordeste, quem tiver uma edição guardada em casa, vai verificar na capa do jornal dele, o maior jornal ele criou, foi o Diário do Nordeste, né? Ele deixou estampado, todo dia saía o jornal com a frasezinha dele. Acima da manchete principal tinha lá escrito a frase do Dr. Edson Queiroz, eu nunca me esqueci. Ele disse assim: se algum dia você for surpreendido pela injustiça ou pela ingratidão, não deixe de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho. Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês, um ótimo Natal, um ótimo ano novo de muitas realizações. É isso aí, José Aldo aí pra vocês, galera, e muito obrigado, viu, por vocês terem ficado até aqui. Para vocês aí, assistindo. gente. Obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado por vocês terem ficado assistindo aqui com a gente. Então é isso, não esquece, deixa seu like, compartilha para todo mundo aí. E tamo junto e vamos em busca dos 2K. Nossos seguidores do Instagram, ó. Desejo um Feliz Natal para vocês, os nossos inscritos também. E ano que vem tem mais entrevista e a gente vai se programar melhor para trazer muito mais entrevistas, mais novidades para vocês, viu? Agradecer também você aí que está do outro lado, muito obrigado também aos nossos parceiros por esse ano aí de jornada aí, a gente retornou aí a trazer conteúdo para vocês, aos nossos parceiros aqui. Ano que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Essa é a última gravação aqui do ano. Se Deus quiser, ano que vem estaremos de volta aí, trazendo sempre ótimos convidados como o nosso amigo de hoje, sempre abrilhantando aí a tela do aparelho do telefone de vocês, quem assiste pela televisão também. Desde já, muito obrigado a todos, um Feliz Natal e um próspero aí, ano novo aí, ó. Boas festas a todos. Obrigado. Valeu, galera, deixa o like. Foi?